Fala, meu povo! Antes de mais nada, eu já quero começar esse vídeo agradecendo o carinho e toda a atenção que vocês têm dado aqui pro Brazilian Way. O canal já está começando a dar resultado, já tem pessoas entrando no direct, já começando a fazer perguntas, pessoas que vêm acompanhando o canal e já se ofereceram a vir a contar a história delas. Então, muitíssimo obrigado a todo mundo que acompanha. A gente teve o caso agora, recentemente, do Soares, né? Do José Soares, um senhor de 64 anos de idade, que deu uma entrevista aqui, e aí quando eu mandei o áudio para ele falando, ó, Soares, a tua entrevista saiu e tudo, queria que você olhasse, e ele me respondeu, estava bem emocionado. Então é justamente para isso que o Brazilian Way existe, justamente para que você que está no Brasil e que tem curiosidade de como é morar fora possa acompanhar, e para as pessoas que estão aqui, que tiveram essa coragem também, que possam ter um registro da sua história. Falar um pouquinho sobre a minha experiência de ter morado em 3 diferentes países aqui. Holanda há 1 ano e meio, Suécia a gente morou por 4 meses e Irlanda por 6 anos. É engraçado que uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é a diferença do país colonizado para o país colonizador. Para quem ainda não sabe, a Irlanda, ela foi colônia da Grã-Bretanha, da Inglaterra, até um pouco mais de 100 anos atrás, um pouquinho mais disso. Como eles conseguiram fazer esse input, colocar essa ideia do país vencido na população de lá? Quando a gente olha para a Irlanda hoje, um país rico, multicultural, com uma estrutura muito bacana também, quando você consegue fazer essas comparações, como é o caso que eu tenho feito aqui na Holanda, acaba sendo bem interessante também. Por durante muito tempo, no passado, houve um interesse em fazer a vida do cidadão local melhor. Então, vamos começar por essa parte. Inicialmente falando do transporte. Quando você está na Irlanda, então a gente tem o sistema de ônibus, aqueles ônibus até bacaninha, de 2 andares, que também é muito comum na Inglaterra também. A maior forma de transporte irlandês é basicamente pelo ônibus. A gente tem lá o Luas, que é o veículo leve sobre trilho, então ou tram, e tem uma linha de trem em Dublin, que é o DART, que ele atravessa a costa. Existem alguns trens que levam para o interior do país. Basicamente o transporte é feito por ônibus, existem 2 linhas de luas, ou no caso do veículo leve sobre trilho, e um trem que acaba passando pelo litoral. Aqui na Holanda, o sistema ferroviário é muito famoso, muito conhecido, né? E a gente tem trem para todos os lados, para todas as cidades e bairros. Também tem o VLT, né? O veículo leve sobre trilho. Existe metrô e também os ônibus. Então, assim, o sistema de transporte aqui acaba sendo muito bom, muito efetivo, é muito seguro. Não é muito barato, sendo bem honesto com vocês, porém ele funciona de uma maneira bem bacana. E existem alguns incentivos do governo também. Então, quando você mora a mais de 20 quilômetros do seu trabalho, geralmente as empresas elas pagam o seu transporte, então acaba sendo bacana. Outra característica é o fato de o holandês adorar andar de bicicleta, né? Então, obviamente, por conta de o país ser muito plano, não ter subidas, não ter morros, então acaba facilitando sem dúvida alguma também. A mentalidade do país colonizador, pelo menos no passado, era justamente de tentar de alguma maneira fazer a vida do cidadão local melhor. E o país colonizado então tinha suas riquezas levadas e não existia um interesse tão grande que o cidadão local se desenvolvesse tão bem. Então a gente faz esse paralelo com a Irlanda justamente por conta disso. Só para que vocês possam ter ideia, tem uma região aqui que é chamada de Benelux, que é Bélgica, Netherlands, no caso Holanda, e Luxemburgo. A Irlanda, mesmo sendo um país pequeno, a área territorial da Irlanda ela é do tamanho do Benelux, desses 3 países juntos que eu falei para você: Holanda, Bélgica e Luxemburgo. Obviamente são todos países pequenos, se a gente for comparar com o Brasil, mas ainda assim não existe uma justificativa, porque a Holanda, mesmo sendo um país muito menor do que a Irlanda, tem um sistema de transporte muito melhor,
e uma população muito maior. A população da Irlanda é de cerca de 5 milhões de pessoas, sendo que da Holanda são 17 milhões de pessoas. Eu acredito que existe um caso limitador pelo fato de eles terem sido colônia inglesa, da mesma forma que a Holanda foi um país colonizador. Então, trazendo riquezas de fora para cá, eu acredito que conseguiu dar melhores infraestrutura para o seu povo. A mentalidade do povo holandês, ela é completamente diferente da mentalidade do povo irlandês, na minha opinião, e acaba sendo bem interessante quando você começa a conversar com as pessoas, a maneira como elas pensam, como elas veem a vida e tudo. Eu lembro que certa vez eu estava conversando com um irlandês e aí a gente começa a fazer alguns comparativos e fazer algumas perguntas e tudo mais. Por que o irlandês não sai tanto da Irlanda? Obviamente hoje em dia, né, cerca de 20 a 30 anos para cá, existiu esse boom econômico na Irlanda, onde que a Irlanda começou a se desenvolver e ter melhores condições de vida, mas uma das coisas que este meu conhecido falou foi: a Irlanda é uma ilha com mentalidade de uma ilha, e faz todo sentido. Eu sempre costumo chamar a Irlanda de o fim do mundo, e não de uma maneira pejorativa, porque a Irlanda é a última extensão territorial na Europa antes da América. Então você tem basicamente todo o continente europeu aqui, né? A Irlanda é uma ilha, mas ela está muito próxima da Inglaterra, que por sua vez também é um conjunto de ilhas, mas a proximidade com a Europa acaba sendo, obviamente, muito grande. E depois que você sai da Irlanda, que está lá no canto, jogadinha lá no canto da Europa, você não tem mais extensão territorial, você não tem mais um outro país que faça conexão, que possa ter pessoas transitando para lá. Então, também por ter sido colônia da Inglaterra, basicamente ela ficou lá no cantinho dela e não existia uma grande transição de pessoas. A gente sabe também que no passado, principalmente na época dos vikings, era um grande hub mercantil, porém com características específicas de transporte de escravos e de itens beneficiários que interessavam a Inglaterra. Mas, de uma maneira geral, as pessoas não tinham interesse em ficar se deslocando de países da Europa para a Irlanda. Isso eu estou falando, obviamente, de 100, 200 anos atrás. Então, a Irlanda, por mais que tenha uma parte cultural muito bacana, até por conta dos ancestrais, dos celtas e tudo mais, que depois foram dominados pelos vikings, a Irlanda nunca foi um país tão atrativo a grande parte do mundo. Hoje, felizmente, já existe um turismo e muito mais interesse das pessoas a irem para lá para conhecer, como turismo e tudo mais, porém nem sempre foi assim. E já a Holanda está dentro do território europeu e ela já faz divisa então com Bélgica, Alemanha, e acaba sendo muito mais fácil, na minha opinião, esse deslocamento também. Então, eu acredito que seja, sem dúvida nenhuma, uma das grandes razões pela qual o desenvolvimento do país também se deu. Mas a mentalidade do cidadão no dia a dia acaba sendo gritante quando você compara o irlandês com o holandês. A maneira como eles encaram a vida, o pragmatismo. O irlandês, de uma certa maneira, na minha opinião, muito como o brasileiro, ele tenta se aproveitar mais, ele tenta buscar mais vantagens do que eu vejo o holandês fazendo. Porque a mentalidade que se teve aqui na Holanda ao longo dos séculos e tudo mais, acabou sendo completamente diferente. Então, a maneira como eles encaram a vida é completamente divergente. Eu vejo uma certa similaridade em relação ao irlandês e o brasileiro, talvez por terem sido países colonizados também. Muito embora o Brasil tenha uma característica completamente à parte desses dois países que eu falei, justamente porque o Brasil é um país muito grande, multicultural e rico, com vários recursos naturais e que nos proporcionou que a gente, de uma certa maneira, evoluíssemos e prosperássemos sem comparativos. Porque por mais que o Brasil tenha sido um país colonizado, com uma mentalidade um pouquinho diferente, muitas coisas funcionam no Brasil. A cultura do Brasil é de trabalhar, de prosperar, de fazer acontecer, completamente diferente do que muitos países daqui da Europa. Muito embora sejamos um país em desenvolvimento,
é perceptível que muitas coisas funcionam de uma maneira muito melhor no Brasil. Quanto mais brasileiros eu encontro aqui na Holanda, principalmente os que estão de passagem a turismo, muitos me falam justamente sobre isso, como o europeu, de uma maneira geral, ele não tem a mesma sagacidade que o brasileiro, não tem aquela mesma vontade. E eu acredito que, justamente nesse caso em específico, o nosso atraso cultural, ele é justamente o impulsionador para que nos faça querer andar para frente. Como o básico e o mínimo no Brasil, para nós brasileiros, é muito difícil, muito suado, a gente valoriza muito mais as coisas e também a gente é obrigado a usar a sua criatividade e, no caso, o seu jeitinho brasileiro, mas nesse caso em específico, de uma maneira bacana, para evoluir, para prosperar. Então, quando você viaja, por exemplo, nas principais praias daqui da Europa, não tem, a grande maioria delas não tem quiosque, por exemplo. A gente foi recentemente para Málaga, existem alguns restaurantes à beira-mar, mas basicamente é isso. Fomos para Nice, na França, e Cannes, e aí lá você já viu um pouquinho de uma estrutura mais parecida do que aquilo que a gente tem no Brasil, de alguns quiosques, mas basicamente é isso. Então, da maior parte das praias europeias que eu tenho viajado, eu não consigo ver, não necessariamente uma exploração do comércio, porque a pessoa que está indo para a praia também quer ser servida, também quer ter condições de poder comprar, de repente, uma cervejinha, alguma comida, alguma coisa assim. Então, eu consigo perceber, por exemplo, que não tem essa criatividade, essa necessidade que a gente tem no Brasil. Da mesma maneira que o brasileiro é muito mais criativo na necessidade de encontrar forma de empreender. Então, o brasileiro começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, já começa a pensar em, de repente, colocar o seu próprio negócio, comprar uma franquia aqui, abrir um mercado de esquina lá no bairro, comprar um carro e começar a fazer transporte e tudo. Então são coisas e características que o brasileiro tem que, sem dúvida nenhuma, é muito diferenciado. Já que o europeu, tanto na Irlanda quanto na Holanda e na Suécia, eu percebo que ele não tem essa necessidade. Você tem grandes corporações, você tem empresas que até começam pequenas, mas elas vão crescendo, mas o indivíduo, de uma maneira geral, ele não tem essa fome de crescer que o brasileiro tem, justamente porque a economia aqui é muito mais estabilizada. Quando você tem um emprego mais básico, de entrada, digamos assim, quando você trabalha num supermercado, quando você é recepcionista de um local, quando você trabalha com empregos onde a sua remuneração é basicamente próxima do salário mínimo, você consegue ter o mínimo de condições de sobreviver de uma maneira digna, de comprar itens de qualidade e também de poder viajar. Então, quando você, no Brasil, de uma maneira geral, infelizmente, se você recebe um salário mínimo, você consegue o dinheiro mínimo para sobreviver de fato. Enquanto que o mínimo daqui, ele te dá condições para que você tenha e possa se proporcionar alguns luxos. E essas são algumas das características culturais que fazem uma diferença gigantesca, na minha opinião. Para fazer um paralelo também em relação no caso da Suécia, o transporte lá público, pelo menos lá na região de Gotemburgo, que é a segunda maior cidade da Suécia, já não é tão bom também. Eles têm o VLT, né, o veículo leve sobre trilho, só no centro da cidade de Gotemburgo. Nós morávamos numa cidade satélite, uma das cidades pertinho lá de Gotemburgo, e aí lá o transporte público ele já não funcionava tão bem. Ele existe, mas ele não era tão assíduo, e lá eu acredito que também muito por conta do clima, né, ser um clima bem frio e bem hostil, então as pessoas geralmente tinham um carro, basicamente todo mundo se deslocava de carro lá também. Já caindo um pouquinho então nessa parte de saúde, sem dúvida nenhuma o Brasil está anos-luz em relação à Europa. Mesmo nós sendo um país de terceiro mundo ou país em desenvolvimento, falem como achar melhor, o Brasil, na minha opinião, acaba sendo muito, mas muito desenvolvido em relação a isso. Então, só para vocês terem ideia, aqui na Holanda é obrigatório pagar um plano de saúde, que é um valor relativamente baixo, é algo em torno de 110 euros mais ou menos,
por mês, e todas as pessoas devem pagar para terem direito ao atendimento. E aí quando você vai no médico, você paga uma outra taxa muito pequena, dependendo da situação, e aí você tem alguns benefícios, como por exemplo alguns remédios que você possa vir a ter, algo do gênero também. Então não tem nada parecido com o SUS brasileiro, onde que mesmo quem tem uma remuneração mais alta, quem tem dinheiro, um salário mais alto, tem direito a atendimento gratuito. É óbvio que eu entendo que o SUS tem todas as limitações, todos os problemas, todas as demoras, mas de uma maneira geral o SUS funciona e funciona muito bem. Aqui eu recentemente tive a necessidade de ir para o hospital, acabei pegando uma infecção que era bem simples, é uma infecção que eu fiz uma videoligação para minha cunhada. Pri, beijo para você, muito obrigado. E ela só pela videoligação, ela já olhou, reconheceu na mesma hora que tipo de bactéria era, e já me falou que eu deveria tomar um antibiótico, e por conta disso eu tive a necessidade de ir para o hospital. Chegando no hospital, eu acredito que aí até dou um salvo-conduto, eu acredito que essa seja uma bactéria muito mais comum em países quentes, mas ainda assim eu acabei contraindo ela aqui na Holanda, então não sei honestamente. Porém, eles tiveram uma grande dificuldade para conseguir identificar a bactéria, as características que o meu corpo estava reagindo e tudo mais. Então, assim, são características de saúde bem diversas, sendo num local onde que o pagamento é obrigatório. Da mesma forma, o tipo de tratamento que se realiza aqui na Europa, Irlanda e Holanda é muito parecido em relação a isso, ele é muito mais paliativo, enquanto que no Brasil é muito mais proativo. Então a gente tem várias campanhas de vacinação, de prevenção de doenças e tudo. Obviamente, como o país é um país muito grande, com uma população muito grande, então o nosso sistema de saúde ele prevê de maneira mais eficiente, que possa vir a ser até mais barato, se você fizer sistemas de conscientização e prevenção de várias doenças. Então, isso é uma coisa que, sem dúvida nenhuma, funciona muito bem no Brasil e que aqui a gente não vê de uma maneira tão efetiva. Sem falar que existe a parte cômica, que todo holandês fala que se você estiver doente, você vai no médico, ele te manda tomar paracetamol. Se você está com dor de cabeça, com dor de barriga, você levou um tiro na cabeça, eles simplesmente vão te falar para voltar para casa e tomar um paracetamol. Então, existem todas essas características que acabam sendo bem divergentes. Recentemente a minha esposa ela teve que ir no dentista. Então ela chegou no dentista, marcou com a recepcionista falando que ela gostaria de fazer limpeza nos dentes. A recepcionista falou, beleza, bacana, então você pode retornar aqui na semana que vem. Aí, minha esposa retornou no horário marcado e a mulher começou a olhar o dente dela e falou, então você vai ter que fazer limpeza. E a minha esposa falou, sim, foi justamente isso que eu marquei. Ela, não, mas então você vai ter que retornar semana que vem. Mas a minha esposa falou, mas eu já paguei para agendar, para justamente falar que eu gostaria de fazer limpeza. Eu já sabia que eu queria fazer limpeza. Ela, não, eu sou como se fosse algo de um clínico geral da dentista, e agora você tem que retornar aqui e você vai ter que pagar novamente e aí retornar para fazer a limpeza. Outra característica que eu vejo que aqui é muito burocrática na parte da saúde, por exemplo, se você tem que marcar diretamente um ortopedista, um ginecologista, um dermatologista, você já pode ir diretamente marcar. Aqui na Holanda, você primeiro tem que ir no GP, no clínico geral, e aí o clínico geral vai te direcionar para aquele profissional. Então, e se daqui 6 meses você tiver que ir novamente em algum outro especialista, você tem que voltar novamente para o GP e o GP vai te direcionar para um especialista. Sendo que você é obrigado a pagar um plano de saúde mensal e tudo mais. Então, assim, existem várias características que nos fazem perceber a diferença de morar no Brasil, de viver no Brasil e de morar aqui na Europa. De uma maneira geral, sem dúvida nenhuma, é muito interessante você viver na Europa, justamente por aquilo que eu tinha até falado no vídeo anterior. Nosso poder de compra aqui, o dinheiro ele tem muito mais valor e você pode comprar muito mais. Porém, a parte de quando você imigra e quando você sai do seu país,
principalmente do nosso Brasil, onde tem muitas coisas muito bacanas e que funcionam de uma maneira muito eficiente, fazem você acabar comparando e ver a realidade de uma maneira diferente. A parte de supermercado, quando você vai para fazer compras, a diversidade que você encontra de produtos no Brasil é, sem dúvida, muito grande. Então, você quer comprar arroz, você vai ter vários diferentes tipos de arroz: arroz branco, arroz parabolizado, arroz arbóreo, e várias diferentes marcas com opções. Aqui, bons supermercados, você vai encontrar 2 ou 3 tipos diferentes de arroz. Da mesma forma que frutas. Então, se você for no Brasil hoje, bananas, você vai encontrar 5 ou 6 diferentes tipos de banana. Aqui, em bons supermercados, você vai encontrar de 2 ou 3 tipos diferentes. A experiência de se viver na Europa, ela acaba, sem dúvida nenhuma, sendo maravilhosa, mas o dia a dia, o cotidiano, acaba sendo um pouquinho diferenciado, e a gente só dá o real valor para o Brasil quando a gente acaba saindo e percebe que tem muita coisa que funciona, muita coisa boa no Brasil. Eu acredito de verdade que você dá muito mais valor para as coisas positivas que você encontra no Brasil quando você está fora, porque você consegue de fato ver as coisas que funcionam aí no Brasil e que poderiam funcionar muito bem aqui na Europa e que infelizmente não é o caso. Percebo que em várias diferentes empresas o europeu ele tem uma produtividade muito menor e muito mais baixa do que o brasileiro. Então, quando a gente vem para cá, seja o setor que for, seja na área de informática, seja na área de trabalho braçal, seja na área de comunicação, seja na área de atendimento ao cliente, o brasileiro ele é muito mais dinâmico, ele é muito mais esforçado, e sem dúvida nenhuma o nosso jeitinho brasileiro, o nosso Brazilian Way, acaba fazendo a grande diferença com que nós possamos prosperar aqui na Europa de uma maneira diferenciada. Então eu termino meu vídeo aqui falando sobre algumas dessas características de como é viver aqui na Europa. Só pode ter essa experiência quem vem para cá, mas se você decidir vir, não será fácil, não será simples, mas com perseverança, com dedicação, a gente sempre vai conseguir prosperar. Muito obrigado. Deixa o seu comentário aqui no vídeo, se por acaso você gostou, se não gostou, de alguma coisa que eu esqueci. Curte, compartilha e manda para aquele seu amigo, sua amiga que está pensando em vir para a Europa. Muito obrigado e até o próximo vídeo.